Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama de 1993, chamado Proposta Indecente. Alerta de spoilers a seguir. David Murphy e sua esposa Diana se conheceram no ensino médio, quando David deu uma carona para ela e uma amiga a caminho da escola, e ela se apaixonou pelos olhos dele pelo espelho retrovisor. Diana conta que David a pediu em casamento quando eles tinham apenas 19 anos, e que seus pais discordaram, porque eles eram muito jovens e não se conheciam o suficiente. Mas apesar de ir contra a vontade dos pais de Diana, eles seguiram seus planos e tiveram um casamento feliz e humilde. David se formou como arquiteto e conseguiu um emprego em uma pequena empresa, enquanto Diana trabalhava no ramo imobiliário. Em seu tempo livre, David costumava trabalhar em um projeto arquitetônico, construir a casa dos sonhos do casal. Embora às vezes eles tivessem suas diferenças, no final das contas sempre conseguiam se entender. Eles não tinham muito dinheiro, mas Diana gostava da paixão e empolgação de David pela arquitetura. Assim, Diana conseguiu encontrar um terreno em Santa Mônica, à beira-mar, para que David trabalhasse em seu projeto pessoal. No início foi um pouco complicado por causa das economias, mas depois veio a recessão e Diana passou por uma fase muito ruim em suas vendas, e David até perdeu o emprego. Sem conseguir pagar as contas, o banco diz ao casal que a casa terá que ser devolvida. Diana se preocupa com a situação deles e David tenta manter a calma, achando que pode encontrar outro emprego nesse meio tempo. Ele promete a ela que tudo vai ficar bem, mesmo que isso signifique interromper o projeto deles e ter que pedir $5.000 emprestado do seu pai, engolindo seu orgulho. David tem a ideia de ir a Las Vegas para apostar o que eles têm, e surpreendentemente isso dá muito certo. Enquanto David continua com as suas apostas, Diana passeia pelo cassino e chega a uma área de luxo. Lá ela conhece o bilionário John Cage, que percebe que Diana está roubando alguns chocolates da recepção. Ela experimenta alguns vestidos caros, chamando a atenção de Gage, que lhe diz que quer comprá-los para ela. Mas ela recusa, pois sabe que ele tem segundas intenções. Depois ela volta para David, que está tendo uma excelente sequência de apostas. Então ela o beija, mas não consegue deixar de notar John ao longe a observando. David fica animado no quarto deles, depois de fazer as contas, vendo como eles conseguiram atingir metade da sua meta em apenas uma hora. Diana diz que o ama mesmo que eles não tenham dinheiro, passando a noite apaixonadamente em uma cama cheia de notas. No entanto, no dia seguinte, eles se divertem muito com o jogo, tendo mais perdas do que ganhos. Eles jogam uma moeda para saber se devem continuar ou voltar atrás, e no final decidem continuar apostando. David decide apostar tudo no vermelho, pois é a sua última chance de voltar para casa com algum dinheiro ou não. No decorrer do jogo, David muda a sua aposta do preto para o vermelho e acaba ficando com a primeira opção. Infelizmente, ele não tem muita sorte, então o casal acaba perdendo tudo e Diana vai embora chorando. Ambos caminham pelo cassino até encontrarem a mesa de apostas altas, onde uma única ficha de ouro vale $10.000 e John está jogando nela. O bilionário se levanta e pergunta a David se ele pode emprestar a ssua esposa para dar sorte. Ele decide convidá-la, e embora Diane recuse o convite, David insiste que pode ser divertido. John se aproxima lentamente de Diana, mas acaba perdendo uma rodada de $100.000, e a garota não se sente muito sortuda. Para John, a perda não foi um grande problema. Então, fazendo algumas ligações, ele consegue que os funcionários do cassino lhe deem $1 milhão em fichas de ouro, impressionando todos ao redor. Agora eles jogam os dados, e John diz a Diana para apostar tudo. Eles devem tirar um 7 ou um 11 para ganhar, e para surpresa de todos, o resultado é um 7. Eles comemoram e John se apresenta formalmente a David, dizendo que em troca, eles deixará ficar no hotel cassino naquela noite, e que eles não precisam se preocupar com nada. Os dois ficam encantados com a suíte do hotel, e Diana recebe um presente de John, o vestido que ela estava experimentando quando eles se conheceram. Eles também são informados que John dará uma festa naquela noite e são convidados, com David animado e Diana um pouco hesitante. Na festa, o casal está relaxado, enquanto John não consegue tirar os olhos de Diana. Eles conversam até o fim da festa e entram em uma discussão sobre se o dinheiro pode realmente comprar as pessoas. Apesar de todo o sucesso e fortuna, John não consegue deixar de sentir inveja do relacionamento de David e Diana, com ela dizendo que o dinheiro não pode comprar sentimentos. Então, John decide tentar uma situação hipotética,
Se ele dissesse a David que estava disposto a pagar $1 milhão por uma noite com Diana, o que ele diria? A princípio, o casal acha que é uma piada, mas diante da insistência de John, eles relutam. John lhes diz que nesse caso eles ganharam e que é verdade que o dinheiro não pode comprar tudo, se desculpa e os deixa sozinhos. O casal passa uma noite pesada, sem conseguir dormir só de pensar na proposta de John. Ambos têm suas dúvidas e pouco a pouco vão mudando de opinião, acreditando que com o dinheiro poderão se livrar das dívidas e realizar seus sonhos. Seria apenas Diana abrindo mão do seu corpo, mas não do seu coração, e eles concluem que não devem tocar no assunto depois que isso acontecer. David liga para o seu advogado Jeremy e explica a situação. Jeremy lhe diz que em uma situação como essa, ele teria pedido o dobro do dinheiro. Jeremy marca um encontro com John, onde eles discutem os termos legais da noite em questão, com John concordando em pagar, mesmo se o ato não se consumar. Os dois se separam, e assim começa a noite para Diana e John, que não têm pressa em começar a se divertir. Jeremy tenta confortar David, mas o efeito é oposto, e o homem se sente cada vez pior, a ponto de decidir correr para o hotel e procurar a sua esposa. Ao chegar, ele percebe que Diana e John partiram de helicóptero, então ele vai para o telhado e observa o helicóptero partir lentamente. Diana e John descem em um iate particular, onde Diana é recebida com um vestido elegante e um ambiente luxuoso. Ela se arruma e vê John esperando por ela no convés, onde ele lhe pergunta quem tomou a decisão. Diana diz que foi mútua, mas John não tem certeza disso e lhe diz que se ela fosse a sua esposa, ele não a compartilharia com ninguém. Ela lhe diz que a posição dele é muito privilegiada e que é por isso que ele pode falar com tanta confiança. Mas John insinua que a quer por causa da dificuldade de consegui-la. Ele propõe que ela jogue uma moeda. Se der cara, eles prosseguem com a noite, mas se der coroa, eles decidem e vão para casa. O resultado acaba sendo cara e ele começa a beijá-la, prometendo que não acontecerá nada que ela não queira. Na manhã seguinte, Diana volta ao hotel e encontra David desanimado aos pés da cama. Os dois choram e se beijam apaixonadamente, acreditando que o pior já havia passado e que com o tempo esqueceriam a situação. O casal começa a se preparar para retomar o pagamento da casa dos sonhos, mas com 2 meses de atraso, a casa agora pertence a outra pessoa que já a comprou. Eles reclamam que não foram notificados, mas aparentemente o banco tentou contatá-los e a prorrogação da dívida expirou há 2 dias. David fica furioso e sai do escritório se sentindo traído. Em casa, ele percebe uma caixa de fósforos com o nome Griffon. Pergunta a Diana e ela diz que não quer falar sobre isso. Diante da insistência de David, Diana diz que é o nome do barco em que ela viajou com John naquela noite em Santa Bárbara. Diana insiste que não quer mais falar sobre isso e David a deixa em paz. Na cama, ele vasculha a bolsa de Diana e encontra uma foto dos dois quando eram jovens e um bilhete com o número de John Gage. Diana é flagrada na sala de estar desligando uma ligação e quando David pergunta quem ligou, ela diz que tentou ligar para sua mãe, mas ela não atendeu. Os dois desconfiam um do outro e não têm medo de esconder isso. Então Diana decide fazer algo grande para compensar tudo o que aconteceu. Ela tenta comprar de volta suas terras, oferecendo ao antigo comprador um negócio melhor. O problema é que o novo comprador é o próprio John. Então Diana decide confrontá-lo. Ela vai a um restaurante de luxo para gritar com o milionário, o acusando de ser um ladrão e causando um tumulto. John lhe diz que a oferta para recuperar a propriedade é de 2 milhões e também lhe diz que quer que ela trabalhe para ele. Ela diz a John que o odeia, mas ele sabe que isso não está certo. Diana volta para casa com uma garrafa de vinho e David lhe pergunta onde ela estava. Ela confessa que estava com John Gage, fazendo com que David jogue a garrafa de vinho na geladeira, pensando que ela ainda sente algo por ele. Diana explica que foi John quem comprou a propriedade e que na verdade estava tentando recuperá-la. Ele a questiona sobre o que aconteceu no barco e ela diz que não importa o que diga, nenhuma resposta o satisfará. David pergunta a ela se foi bom e ela diz que sim. Então David fica violento e começa a gritar que ela é egoísta, porque se sentiu atraída por John desde o início. Ele vai procurar seu amigo Jeremy, mas Diana liga e pede a Jeremy que diga a David que ela não quer mais o dinheiro e que ele pode ficar com ele. Diana se lamenta sem David nas semanas seguintes, e um dia seu chefe lhe diz para fechar um negócio de uma propriedade de 10 milhões. O comprador é novamente John Gage, e Diana recusa, mas seu chefe lhe diz que se ela não o fizer, será demitida. Diana mostra a John propriedade após propriedade, incluindo algumas que ultrapassam 30 milhões de dólares,
Mas John está concentrado apenas em seduzir Diana. Ela rejeita sua oferta repetidas vezes, mas John não perde a esperança. Enquanto isso, David vive a sua vida de forma tranquila e desleixada, limpando a casa um pouco mais como Diana sempre quis, e ela começa a dar aulas de cidadania como hobby. Em uma dessas aulas, John aparece chamando a atenção de todos, e não hesita em elogiar Diana na frente da classe. Os dois vão para a casa de John, que conta a Diana como ele era obcecado por uma garota que viu no metrô anos atrás. Ele era muito tímido na época, então não falou com ela e ficou esperando por ela no mesmo lugar por 2 semanas, mas ela nunca apareceu. John diz que isso foi há 30 anos, e que ele não quer cometer o mesmo erro com ela. Então ele a convida para uma dança, e ela acaba o beijando antes de ir embora. Em casa, David relembra os bons momentos com Diana enquanto rasga as fotos dela. Em uma noite chuvosa, ele decide ir ao encontro de John e Diana, que estão prestes a ir ao teatro. Ele diz a John que deveria mudar o seu emblema para o de um cuco, porque ele entra no ninho de outras pessoas para destruir famílias. David achava que o relacionamento deles era a coisa mais forte do mundo, mas quando vê que não é assim, tenta bater em John, caindo vergonhosamente no chão. O motorista de John deixa David em sua casa, observando o pobre homem colar as fotos de Diana e colocá-las na parede. Quando David acorda, vê a maquete da casa dos seus sonhos e decide procurar emprego em uma universidade, impressionando com o seu vasto currículo. Ele inspira jovens arquitetos na sala de aula, os motivando a dar o melhor de si. Jeremy aparece e cumprimenta David depois da aula, dando-lhe a notícia que Diana quer o divórcio. Ela e John estão em um leilão beneficente para um santuário de animais, dando lances de até $40 mil para ajudar um hipopótamo. Mas alguém aparece e faz uma oferta melhor no último segundo. Para surpresa de todos, David dá um lance de $1 milhão, uma quantia ridiculamente alta. Ele se aproxima da mesa de Diana e John os deixa a sós para conversar, permanecendo ali mesmo depois de começar a chover. Ele diz a ela que se arrepende do que aconteceu em Las Vegas e acredita que John não é melhor do que ele, apenas tem mais dinheiro. David assina os papéis e deixa Diana sozinha, com John observando à distância, pensativo. O novo casal está em silêncio a caminho de casa, e quando Diana diz que eles devem conversar sobre tudo, John pergunta ao motorista se ele já o viu tão feliz. O motorista diz que não, e John comenta com Diana que ela é a melhor do clube do $1 milhão, dando a entender que John já fez essa prática várias vezes. O motorista se faz de desentendido, e Diana pede que ele pare o carro. Ela beija John e o agradece, enquanto ele lhe dá a mesma moeda que jogou na noite em que estiveram juntos. Quando o motorista pergunta a John por que ele fez isso, ele diz que queria terminar porque sabia que Diana nunca olharia para ele da mesma forma que olhava para David. No ônibus, Diana percebe que a moeda que John lhe deu tem a cara dos dois lados e ela sorri. Ela vai até o Paradise Cove, o mesmo lugar onde David a pediu em casamento 7 anos atrás, para relembrar os velhos tempos. Ela vê que David também está lá, então se senta atrás dele. Diana o surpreende ao dizer que ainda o ama, e os dois dão as mãos, decidindo recomeçar a vida. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.